14 horas e 1 minuto da segunda-feira, dia 25 de setembro de 2017. Começa daqui a pouquinho mais um Salutes. Hoje nós vamos atender diversas dúvidas de alguns pacientes que me questionaram no consultório para falar um pouco sobre biorressonância. Na verdade, o que é biorressonância? Como é que ela trabalha? O que ela se identifica? Como é que ela é feita? É máquina? É manual? Para que serve? Todas as idades podem ser aplicadas, as crianças podem utilizar esse tipo de tratamento, né? Quais são as principais doenças que podem ser tratadas e observadas com a biorressonância? O que a biorressonância tem a ver com a física quântica e com a acupuntura? Será que tudo isso faz sentido? Toda essa proposta de programa, toda essa proposta desse tema da biorressonância faz todo sentido da vida, porque o Salutes é um programa que foi criado para ser sempre em ressonância com a própria vida. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo site www.alltv.com.br e os internautas que quiserem participar do programa, fazer perguntas, dúvidas, sugestões, o link está também no facebook.com/salutestv, Salutes TV, da página do Facebook. Hoje, como eu disse há pouco, nós vamos falar sobre biorressonância, física quântica e acupuntura. Tem uma paciente, em especial a Gislaine Silva Lima, mandou uma série de questões. Eu falei, ela está com dúvida do que é biorressonância. As pessoas sempre mandam dúvidas, questões, para que serve, como funciona. São técnicas, né? Não são tão conhecidas da grande maioria das pessoas. Sobretudo porque leva em consideração os aspectos da chamada física quântica. E os próprios quânticos têm dúvida, né? Fala assim, olha, se a pessoa fala que conhece física quântica, se ela sabe o que é física quântica, vamos desconfiar, porque realmente é algo muito complicado, muito complexo para ser entendido. Tem função de onda, função de matéria, né? Quando com o elétron é onda, quando com o elétron é matéria, funções de colapso. É uma coisa um tanto quanto difícil de ser explicada. De qualquer maneira, existe a física quântica de uma maneira cientificamente falando, né? Agora, tem uma das questões que a gente vai tratar aqui. A biorressonância pode ser considerada como fisicamente palpável, fisicamente complexa e na prática? Nós vamos tratar todos esses assuntos aqui no programa de hoje. Então eu vou pedir para o Xerec colocar a minha máquina no ar para esse slide primeiro aqui. Não está no ar? Ah, sim. Exatamente. Tem toda a razão. O Xerec tem sempre razão. Vamos aqui colocar na primeira página, então, o slide biorressonância, física quântica e acupuntura. Tem uma imagem aqui de um neurônio. Está chegando? Isso, biorressonância, física quântica e acupuntura. Essas coisas se interligam? Será que é possível a biorressonância com a física quântica e a acupuntura? Bom, aqui tem um slide rápido sobre minha formação. Tá indo, o Xerec está preso aqui. Foi. Formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, onde eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também fui diretor lá da Associação Brasileira de Acupuntura, a primeira escola para não orientais aqui no Brasil, fundada pelo Dr. Evaldo Martins Leite, que foi recentemente entrevistado aqui. Corri o ano de 1958, quando foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura. Eu fiz um curso de especialização em psicopatologia na USP, tenho pós-graduação em acupuntura, lato sensu em acupuntura, fiz cursos livres aí de EFT, Psicologia da Transformação, e tenho uma outra pós-graduação também em ortobiomolecular e biorressonância aplicada à saúde, que é hoje o tema do nosso programa, biorressonância aplicada à saúde.
Aqui tem os congressos que eu participei, eu fui palestrante em conferências internacionais de saúde quântica em 2012, 2014, biomedicina com o Dr. Francisco Viana, nutrologia com o Dr. Cáter, Joel Aleixo, eu fiz 2 estágios, e o programa aqui do Salutes existe desde 2009, né? Portanto, há 8 anos no ar, todas as segundas-feiras às 14 horas, com entrevistas das mais variadas áreas da medicina e das modernas terapias, e eu mesmo falando sobre exatamente alguns temas inerentes à minha profissão e atividade. Muito bem, no princípio era o verbo. Eu peguei esse trecho da Bíblia, né, do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Pode vir para cá, Xerec. Eu peguei esse tema, né, essa abertura do Evangelho de São João, justamente para falar, a própria Bíblia fala de física quântica em várias passagens, mas nessa primeira abertura do Evangelho de João, o princípio era o verbo, quer dizer, o verbo é o que? A palavra é o que? O som, né? O som, a ação, que é o que? Uma vibração. Né? Nossas cordas vocais vibram, nossos tímpanos também vibram. Eu, quando falo, passa por esta máquina eletrônica, eu estou emitindo um som, vibrando pelas cordas vocais, captadas por um microfone. Esse microfone transforma isso tudo num sinal elétrico. A internet joga isso para o satélite, para o espaço, vai para o ar. Teu computador, teu telefone capta esse sinal elétrico, eletromagnético, decodifica, e você está ouvindo porque vibra o seu tímpano, vibra a minha voz e vibra o seu tímpano dentro do seu ouvido, de modo a você entender o que eu estou falando. Prova mais cabal de que isso seja, que tudo é vibração. Aliás, Hermès Trismegisto, né, 3 vezes grande, um grande sábio do Egito antigo, que tem dúvida sobre a existência se era 1 ou se eram 3 pessoas, então várias questões que se tratam sobre esse assunto. Entre as verdadeiras verdades da tábua de Hermès Trismegisto, falava que tudo no universo é vibração. Tudo tem uma cor, tudo tem um número, tudo tem uma vibração. E uma das axiomas, né, chamado os axiomas de Hermès Trismegisto, falando exatamente que tudo no universo é vibração. Essa sabedoria antiga dos egípcios, e hoje a ciência está comprovando isto na prática, né? O que é a proposta do nosso programa Salutes: resgatar as medicinas tradicionais e com elas, com a medicina, também todo o conhecimento filosófico, religioso, matemático, né, científico, do passado, da antiguidade, da ancestralidade, e ligar com o que há de mais moderno hoje na área da saúde, qualidade de vida e bem-estar, inclusive das áreas da saúde e das terapias. Então nossa proposta está cada vez mais comprovando que é verdadeira, né? Nossa proposta, porque comprova que a física quântica já se falava desde a Bíblia, desde os egípcios. Voltando aqui ao slide, Xerec, exatamente, nas medicinas ancestrais, tanto estão os índios ali fazendo suas poções mágicas com ervas e etc. Do lado direito do seu monitor tem os pontos, não é de acupuntura não, isso é da medicina ayurvédica, da medicina hindu. São muitos pontos parecidos com os meridianos dos chineses, né? Da chamada medicina tradicional chinesa, que na verdade é a minha prática. Pois é, essa é a China. A medicina tradicional chinesa leva-se em conta 5 elementos ao invés de 4. Os 4 são previstos pela alquimia. E aí estão os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, né? Começando pelo verde ali do lado esquerdo, madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água e que gera a madeira. Portanto, este verde ou azul aqui
é a água, que alimenta o verde aqui, que é a madeira alimenta o fogo depois é apagado, vira carvão, portanto gera a terra, e dentro da terra existe o metal. Derretendo o metal, aquecendo o metal, ele vira líquido, que é a água, que vai alimentar a madeira, que vai alimentar o fogo, e assim sucessivamente. Então tem duas forças fundamentais aí na saúde. A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira, que é essas setas sem intervalos, né? E aí existe essas linhas pontilhadas que é chamado ciclo de repressão ou ciclo de inibição. Portanto, a madeira esgota a terra, porque tira dela os nutrientes. A terra jogada sobre a água vira barro, né? Então a água some. A água apaga o fogo derrete o metal, e o metal, por sua vez, corta a madeira. Então tem um ciclo chamado de geração, que é esse intermitente, e o pontilhado, que é o de repressão ou de inibição. Do equilíbrio, pode voltar aqui, Xerec, do equilíbrio entre essas duas forças de geração, que é mãe e filho, e avô-neto, que reprime, do equilíbrio dessas duas forças de geração e repressão é que está a saúde. Se houver a preponderância de uma dessas energias, né, de geração ou inibição, há a doença. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente percebe isso no consultório? Primeiro, pelas queixas, pela sintomatologia. A pessoa chega e fala, eu tenho enxaqueca, tenho gastrite, tenho insônia, não durmo, tenho depressão. Porque o pessoal pensa que a acupuntura, até fiz uma entrevista aqui há pouco com um motoboy que estava chegando aqui, fala, o que é acupuntura? É para tratar dor na coluna. A grande maioria das pessoas acha que a acupuntura trata dor de coluna. Uma faixa um pouco mais esclarecida acha que a acupuntura trata dor. Mas a mínima faixa, que é o que a gente luta aqui no nosso programa, que na verdade a acupuntura é um processo de reavaliação, de recondução da pessoa para ela mesma, que é nesse sentido que geram as doenças. Todas as patologias, absolutamente todas, à exceção das provindas do exterior, né? Um acidente de moto, de carro, uma ingestão de um alimento estragado, uma droga que faz mal para o corpo, enfim, aí é outra coisa. Mas as patologias chamadas crônicas, ou as patologias que vão surgindo com o tempo e vão se cronificando, geralmente é um desequilíbrio, um distanciamento da gente com a gente mesmo, né? Com distúrbios emocionais, distúrbios mentais, distúrbios psíquicos, né? De sentimentos, emoções, de pensamentos, de má alimentação, falta de nutrição errada. Toda essa somatória vai criando a patologia. Mas precisa-se voltar à sua própria casa, voltar a si mesmo para se não ficar doente. E a acupuntura é um excelente caminho para você voltar a si mesmo. Então a acupuntura vai muito além do tratamento da dor. Muito, muito, muito mais além do tratamento da dor de coluna. Exatamente por conta de uma série de patologias que a gente observa do desequilíbrio dessas forças de geração e inibição. Vamos lá, Xerec. Como é que a gente faz isso no consultório para perceber o que está funcionando demais e o que está funcionando de menos? Por intermédio de uma técnica maravilhosa que chama-se pulsologia chinesa. Vamos lá, Xerec, mostra aqui pra gente. A pulsologia chinesa estabelece exatamente isso. Coloca meu computador no ar, Xerec. Xerec. Pulso direito e pulso esquerdo. Exatamente aí. Profundo, médio e superficial. Profundo, médio e superficial. No pulso do lado esquerdo. No superficial a gente vê aqui o ID, que é o intestino delgado. Hoje a gente vê a importância da microbiota intestinal, tanto aqui no ID quanto no IG, né? No superior também do direito, tá? Então a gente tocando com o indicador no primeiro segmento, a gente já vê como é que está o intestino. No médio a gente vê no pulso esquerdo o coração, no médio do pulso direito o pulmão. E aí em seguida vesícula biliar e fígado, VB aqui embaixo e fígado,
bexiga, rim filtração e rim excreção, aqui intestino grosso e pulmão do lado esquerdo, estômago, pâncreas e baço, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade do pulso direito do paciente. Nós estamos falando do pulso direito do paciente, o pulso esquerdo do paciente, tá? Do terapeuta é o contrário, né? A gente pega o pulso esquerdo com a mão direita e o pulso direito do paciente com a mão esquerda. Então, por intermédio da pulsologia, pode voltar aqui, Xerec. Então, por intermédio da pulsologia, a gente faz essa importante informação para saber os órgãos que estão... Deixa eu ver aqui no Face se tem já alguma questão aqui. Facebook... onde é que eu estou aqui? A gente colocou, né? TV está aqui no João Carlos Baldão. Um compartilhamento, estou compartilhando o nosso programa aqui. Ana Petrauska já está curtindo o nosso programa. Compartilhar em uma página. Salutes. Já tá no Salutes. Ana Petrauska. Muito bom. Ana Petrauska curtindo o nosso programa aqui. A Dani Mística também está acompanhando o nosso programa. Deixa eu só achar aqui onde é que eu estou ao vivo para fazer as perguntas e participações em relação ao programa de hoje. Programa Salutes, facebook.com/salutestv. Não está no ar aqui. Mas qual página? No Salutes? É isso, estamos sim. Isabel Cristina e Ana Petrauskas, agora sim. Estamos aqui, Isabel Cristina e Ana Petrauskas, agora eu coloquei aqui a página, estão curtindo, tem 3 pessoas já curtindo aqui o nosso programa, muito bem, estamos aqui disponível para as questões e perguntas. Muito bem, voltando então às questões da Gislene Lima, a gente vai responder algumas das questões e vamos avaliando e vamos mostrando um pouco da acupuntura, da física quântica principalmente. Vamos lá, para o nosso computador no ar. A biorressonância é um novo tipo de exame feito... Opa, deixa eu mostrar aqui. Eita, mas também, hein? Apresentação do slide atual. Dúvida. Vamos lá. Eu coloco a dúvida e volta para mim, tá, Xerec? A biorressonância é um novo tipo de exame feito em aparelhos de ressonância magnética? Pois é, não é ressonância magnética. A biorressonância é uma avaliação por intermédio da ressonância que não utiliza a ressonância magnética. Ressonância magnética, olhem só, como a ciência às vezes duvida da biorressonância, tem algumas pessoas céticas, né? Inclusive os cientistas e alguns médicos, inclusive, ainda dão risada em relação à biorressonância. No entretanto, a ressonância magnética nada mais é do que a comprovação de um exame de ressonância. Até o nome está escrito, ressonância magnética. Ou seja, mesmo os aparelhos antigos de submarinos, aqueles ultrassons, né? O ultrassom é o que quando vê a imagem do bebê dentro da barriga do nenê? É um aparelhinho que joga um som dentro da barriga da mamãe, o som desce e encontra uma área fixa e volta. Se ele não encontra a área fixa, ele vai embora, ele atravessa. Quando ele acha um material, ele sobe. E é fazendo o quê? Uma imagem. Isso é o ultrassom. Até hoje utilizado. Ou seja, é o retorno de um som emitido que cria uma imagem do ultrassom. A ressonância magnética é muito mais complexa disso. Por intermédio de magnetos, portanto de ímãs também, criam uma imagem por intermédio do quê? De uma ressonância. Para a gente explicar o que é a biorressonância, ou melhor dizendo, a ressonância, a gente tem que explicar alguns conceitos mecânicos e físicos. Algumas coisas são meio um pouco simples de a gente entender e perceber o quanto que isso é importante. Se a gente pegar um teclado do piano, tem várias teclas, né? Tem várias oitavas.
Se você pegar um dó de uma determinada oitava e bater uma tecla só nesse dó, 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 os outros dós de outras oitavas, se você olhar dentro das cordas do piano, elas também vibram, porque elas estão na mesma sintonia, na mesma vibração, portanto tem ressonância. Se a gente pegar, por exemplo, duas guitarras e tocar uma nota, dó, numa guitarra, a corda dó, não tem corda dó, né? Mas se você pegar mi, por exemplo, que tem a corda mi, você tocar o mi, vai tocar a mi da outra guitarra, vai vibrar também. Isso também chama-se ressonância. Tem um exemplo maravilhoso de um filme publicado num site italiano, de uma experiência que foi feita com metrônomos, em que cada um dos metrônomos foi colocado num determinado tipo no momento, num determinado tipo de um momento, e numa plataforma suspensa, né? Ela amarrada por molas, ela está numa plataforma de eixo, de maneira que ela não está fixa, então ela tem uma certa liberdade de se mover. E esses metrônomos são, deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, eu vou ver se eu consigo, eu ia colocar mais para frente, mas nós vamos colocar tipo já. Não é aqui. É um experimento com 33 metrônomos, 32 metrônomos. Eles são colocados numa távola suspensa da Italiano e depois de um determinado tempo, mesmo que cada um deles começou num determinado momento, totalmente aleatório, cada um de um lado, de um outro, vejam só o que acontece. Eu vou atrasar aqui um pouquinho o filme. Eu não consigo fazer tela cheia aqui, porque está no site, não faz mal, vai assim mesmo. Oi? Não entendi. Olha, para vocês perceberem, cada um dos metrônomos, vou começar de novo aqui, tá? Cada um dos metrônomos estão sendo agitados e colocados em um determinado momento. É uma confusão total. Eles estão fazendo cada um em um determinado momento e eles seguem o mesmo ritmo, o mesmo padrão, eles são idênticos. Essa plataforma, ela está só sob molas, ela é um pouco sutil que ela reage a algum movimento. E cada um deles está funcionando no seu próprio ritmo. Olhem só o que acontece daqui a pouco. Parece que a gente fica torcendo, né, para igualar. Eles estão praticamente no mesmo ritmo agora. Isso significa que houve uma definição da velocidade do tempo em função do movimento ondulatório. E comprova na prática a importância da ressonância e da influência da ressonância. Observem que o prato se move absolutamente pouco. Todos eles agora estão uníssonos. Ou seja, o movimento ondulatório induz a uniformidade de todos os outros. Olhem só, cada um começou num momento, de uma forma totalmente aleatória e diferente dos demais. E depois de praticamente 3 minutos, um pouco menos até, eles se unificaram.
Pronto, Xerec, pode voltar aqui. Esse aqui já foi o suficiente. 3 minutos, o suficiente para eles praticamente se tornarem uniformes, né? O que mostra exatamente isso que a gente está falando, a importância da ressonância, né? Eles começaram a se igualar. Mais do que isso, definiu a velocidade do tempo musical segundo um movimento ondulatório, tendo uma base levemente solta, cada um influenciava o outro e gerando uma uniformidade de movimento. Isso nós entendemos, obviamente, que mostra a importância da ressonância como um aspecto geral de funcionamento. E isso a gente pode utilizar isso para as avaliações, né? A gente vai explicar isso daqui a pouco. Aliás, essa é a próxima pergunta. Pode colocar no ar, Xerec, por gentileza, o computador. Tela cheia, muito bem, tela cheia. Apresentação do slide atual. Dúvida, para que serve e como é feita a biorressonância? Volta aqui, Xerec, por gentileza. Há 2 grandes formas de você criar e fazer uma avaliação pela biorressonância. Ou seja, tudo que existe no universo tem uma vibração. Tudo que existe no universo tem uma vibração. Este computador, esta mesa, o microfone, as lâmpadas, tudo. Nós temos nossas vibrações. A gente vai ver, inclusive, mais para frente. Vamos comprovar que isso foi estudado e comprovado do ponto de vista científico. Se tem uma vibração, tem uma emanação. E esta emanação é possível ser mensurada, medida. Mensurada quer dizer medida. Eu posso medir uma determinada vibração. Por intermédio dessa medição da vibração, eu posso avaliar se a pessoa está com determinado tipo de patologia, de contaminação ou não. Como é que se faz isso? Tem 2 grandes sistemas. O físico, que a gente usa equipamentos, ou aurameter, ou o Ring Test, que tem até médicos fazendo hoje cursos do Ring Test, né, da cinesiologia aplicada também chamada, em que a gente faz resistências musculares e faz indagações para o paciente. Pode até conversar ou não, tudo em nível inconsciente. Assim como a pulsologia. Na pulsologia a gente percebe mais pulsar, né, pelos meridianos, pelos pontos, pelas superfície médio e profunda, a gente percebe um pulsar de energia, né? Energia, pulsação, e a gente pode avaliar organicamente e emocionalmente aquele determinado paciente. Do ponto de vista da biorressonância, a gente vai avaliar pela ressonância, pelo Ring Test, pelo aurameter, eu uso muito o aurameter, ou por equipamentos eletrônicos, como o ProSync, e tem outros, o Vega, tem vários equipamentos em que até hoje se faz fotografia pela ponta dos dedos para fazer diagnóstico de pacientes. Tem vários equipamentos em que a gente pode fazer, inclusive o Korotokov vai vir aqui agora em meados de novembro, a gente vai trazê-lo aqui no Salutes para falar também do sistema dessa foto que o Neto, né, já esteve aqui, o Neto Pinhatário, falando sobre o sistema dele. Tem vários sistemas. Então tem equipamentos e tem os equipamentos eletrônicos e tem os modos físicos de você avaliar por biorressonância como é que está o indivíduo, como é que está o paciente. O físico, pelo aurameter, que eu pratico, eu tenho uma prática, a gente pega o aurameter, que na verdade é uma mola muito sensível, e eu coloco um determinado tipo de informação aqui. Informação. Um líquido que tem uma frequência de um determinado vírus, por exemplo, Candida albicans. Por exemplo, eu tenho esse vidro que tem uma frequência da Candida albicans. Aí eu pego este equipamento, que é um aurameter, que é uma mola muito sensível e um marcador, eu chego no timo do paciente, se houver ressonância, significa que aquele vírus que está, aquela frequência que está na minha mão, Candida albicans, também está naquele paciente, porque houve uma ressonância. Se esse Candida albicans, a frequência que está na minha mão,
não tiver ressonância com aquele paciente que eu estou fazendo a consulta, a aurometer vai em sentido contrário. Há uma dissonância. Se houver ressonância, a informação que eu tenho aqui na minha mão, seja ela qual for, vai ter ressonância com o paciente, então vai grudar no paciente. O paciente está aqui, eu pego a aurometer com determinado tipo de informação, Candida albicans, e ela fica vibrando, dançando. Se a Candida albicans que está aqui frequencialmente estiver aqui, tiver uma frequência igual naquele paciente, assim como a corda da guitarra, o dó do piano ou os metrônomos que ficam igual, ele tende a fazer a ressonância, gruda no paciente. Opa, tem Candida albicans aqui. Caso não tenha, essa informação da Candida albicans vai dar dissonância com o paciente. Vai para o sentido oposto da onde está o corpo. Tá claro, Xerec? Tá? Então tá. Então, voltando, para que serve como é feita? Ela serve para fazer... Não é diagnóstico, a gente não pode falar diagnóstico. Diagnóstico é um termo médico que equivale a exames, etc, etc, etc. Então a gente fala análise energética, fala. Mas na verdade a gente faz uma análise de como é que está o paciente, do ponto de vista de biorressonância, e identifica o que precisa ser feito, precisa ser tratado naquele paciente. A gente não usa o termo diagnóstico por questões legais, por questões objetivas, etc. Mas é uma análise energética, né? Enfim, em que vai nos indicar quais são os procedimentos que nós devemos fazer para realizar esse tratamento. Como é feito? Mecanicamente, aurometer, O-ring teste, testes musculares, etc., ou com equipamentos eletrônicos. E aí tem várias linhas. Eu particularmente uso o ProSync. O ProSync faz uma curva, né? Você pega uma caneta, coloca no dedo, dá um input, solta, ele faz uma curva. Você faz algumas curvas e você registra a curva desse paciente. Depois, aí tem um enorme banco de dados, de mais de 3.000 tipos de informação. Aí eu pego a informação que eu quero, vou lá com a canetinha e escolho Candida albicans, e aí eu imputo de novo. E aí, pela análise da curva original com a curva da Candida albicans, ele faz uma comparação e fala positivo, negativo ou neutro. Positivo, negativo ou neutro, e aí eu tenho um relatório de ressonância de problemas ou não, de como é feito ou não. Vamos lá para o nosso computador, caro Xerec. A próxima dúvida, para que serve e como é feita, Xerec? Levantamento de intoxicações, por exemplo, entre elas metais tóxicos. Então eu tenho informações, por exemplo, de ligas e amálgamas. Ligas são dois metais tóxicos que se unem dentro do organismo, chumbo e mercúrio, cádmio e chumbo, cádmio e mercúrio. E amálgamas, alumínio e zinco, por exemplo. O zinco não é um metal tóxico, né? Na verdade ele não é metal, ele é um ametal. Então por isso que a gente fala que é amálgama, né? O zinco na verdade é uma substância orgânica, né? Então quando ele se liga a um metal, ele faz um amálgama, né? As ligas são dois metais tóxicos que se unem, né? Então eu consigo, por intermédio das informações dos vidros com as frequências, pode voltar aqui, Xerec, com o vidro que eu tenho, tanto dos metais tóxicos quanto das ligas e amálgamas, eu tenho uma série de vidrinhos com frequências que eu pego, coloco na minha mão, coloco o aurometer e chego perto do paciente. Deu positivo, ressonante, deu negativo, dissonante. O paciente está aqui, eu pego alumínio e zinco. A grande maioria das pessoas tem contaminação por alumínio e zinco, principalmente por causa das panelas. Ah, mas eu não cozinho em casa, mas come no restaurante vez ou outra, né? Alumínio e zinco, a grande maioria tem. Outra grande contaminação que a grande maioria da população tem, chumbo e mercúrio, por exemplo, né? Todos os peixes hoje praticamente estão contaminados com mercúrio, né? Mas do mar também. Do mar também. Infelizmente aqui no Brasil nós temos grande
grandes índices de contaminação por mercúrio. Às vezes tem vários tipos de metais, que a gente tem uns que tem grupos de 5 metais em cada vidro, eles são descritos, deu positivo, está contaminado com 1, com 2, com 3, com 4 ou os 5 metais daquele vidro, daquela amostra. Então nós pegamos amostras, chegamos com o aerometer perto do corpo da pessoa, o equipamento eletrônico, e nós vamos testando o que tem de contaminação e o que não tem. Voltando aqui para o nosso monitor, outra coisa que a gente pode, além dos metais tóxicos, avaliar, Xerec, vírus e bactérias. Xerec, tá aí, vírus e bactérias também pelo mesmo sistema. Protozoários, príons e vermes. Muitas pessoas às vezes chegam, pode voltar aqui, Xerec, por gentileza. Muitas pessoas chegam e falam assim, poxa, até recentemente, né? Às vezes você pega um toxoplasma, por exemplo. Geralmente, vem 80% da população brasileira tem, e geralmente vem do consumo da carne suína. Aí a pessoa fala assim, olha, eu sou vegetariano há 25 anos, né? Não como carne de nenhum tipo, só como verdura orgânica, não tem como eu estar contaminado com toxoplasma. E aí você fala assim, olha, você vai num restaurante vegano ou vegetariano, macrobiótico, que seja, você pediu a comida chegou, você fala, bom, eu vou lavar a mão ali, né? Ou na cozinha, a gente não sabe. Tem um gato que passou na rua que está contaminado, fez cocô ali, né? Ou teve urina com cocô ali, a mosca pousou ali, pousou no seu prato ali, no seu arroz, na sua verdura e etc. ali, desde que seja recente, já está feita a contaminação. As pessoas falam, pô, mas como que eu vou ser contaminado com metal, alumínio? Eu uso desodorante, eu não uso desodorante, minha pasta é sem flúor. Imagina, eu tomo todo o cuidado do mundo, minha água é destilada, ou minha água é hiperfiltrada. Bom, tem chuva, tem a própria água de irrigação das verduras, ainda que sejam orgânicas, tem chuva ácida que quando cai ela desce com todos os componentes tóxicos da atmosfera, tem a água do chuveiro que quando você toma banho tem cloro, muito cloro. Por exemplo, eu particularmente tenho um desclorificador em casa, no chuveiro, tem destilador de água, mas ainda assim a gente está muito suscetível. Esta água que eu estou bebendo aqui não é nem destilada, nem filtrada com filtro de osmose, nada disso. É água daqui da Altivi, vai saber o que tem aqui dentro, né? Mas também não ficar morrendo de sede, não dá. A gente pode carregar a garrafinha de água? Pode, mas nem sempre dá, né? Quer dizer, então a gente está hoje, sob o ponto de vista atmosférico da nossa vida, nós estamos sendo muito agredidos do ponto de vista toxicológico, tá? É poluição ambiental, é poluição das ruas, é Wi-Fi principalmente, né? Hoje sabe-se que uma das principais causas de câncer, de tumor, é a poluição por intermédio de radiação. Inclusive dessas lâmpadas aqui, isso aqui é uma enorme radiação. Ainda bem que eu faço programa uma vez só por semana. Quem faz todo dia aqui precisa prestar atenção, né? Porque tem contaminação por radiação muito forte. Wi-Fi, mas eu desligo o Wi-Fi da minha casa. A pessoa falou isso para mim essa semana. Eu desligo o Wi-Fi de casa. Sim, você pode desligar e deve desligar o Wi-Fi toda noite. Deve desligar. Acontece que a pessoa mora num prédio, né, como eu. Eu desligo o meu Wi-Fi. Ainda assim chegam 7, 8, 9 redes no celular ali. Estão chegando 7, 8, 9 redes de sinais que estão funcionando ali 24 horas por dia, né? Você está no carro, você está usando o celular está mandando um sinal para o satélite está mandando um sinal para o celular. Isso tudo é poluição por intermédio de radiação, tá? Vamos lá, para que mais serve a biorressonância? A gente trata por frequência, assim como nós avaliamos a frequência de vírus, bactérias, protozoários, príons, radiação, né? O paciente está contaminado. Então, como a gente, por exemplo, da Candida albicans, que foi o exemplo que nós citamos, se eu tenho a frequência da Candida albicans aqui no vidrinho, que foi identificada com o paciente que está aqui, bateu, deu ressonância, tem como desativar
essa Candida albicans por um processo de um remédio, ou não é remédio, é um produto frequencial, que é o quê? É uma frequência inversa da frequência da Cândida. Imagine que a frequência da Cândida seja uma curva sinovial assim. Esse produto, para desativar, ela é uma onda em sentido contrário e inverso. Ela cria um sentido contrário e inverso. O professor Kunio Inamoto fala uma coisa muito interessante. Imagine um salão de festa com as crianças ali tocando aquela música infantil. Aí você para a música infantil, começa a tocar Paganini, né? Começa a tocar Beethoven, aí Mozart. Aí as crianças... Na oitava, nona música clássica, as crianças estão indo embora, né? Ah, não vai voltar ao que era? Não vai voltar ao que era. Então eles pegam e vão tudo embora. É mais ou menos o que a gente faz do ponto de vista com a biorressonância em casos de, principalmente, parasitas, vermes, protozoários, príons, né? Vírus, bactérias. A gente cria um ambiente inóspito. E aí tem outros produtos para agarrar isso e levar embora. Inclusive metais tóxicos, né? Inverte-se a frequência da clorela, por exemplo, tem um grande poder de quelação, né? Agarra o metal tóxico e tira. A maçã, por exemplo, abre além dos dutos biliares, a maçã também é um grande drenador de tóxicos, né? Apesar que ela precisa ver também se não foi criada com pesticida e etc. Né? O Lugol também, o iodo inorgânico, ele também é um grande quelador de metais tóxicos. Né? Então tem todo um trabalho que a gente faz com cada paciente de acordo com o levantamento individual. Então, pela frequência a gente vê metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e vermes. Vamos voltar para o computador, Xerec? Mas por intermédio da biorressonância, a gente na verdade tem um amplo espectro de tratamento. A gente pode tratar por informação e por frequência órgãos, glândulas endócrinas, vitaminas e sais minerais também, óbvio, enzimas, produtos homeopáticos, ortobiomoleculares e etc. Ou seja, voltando aqui, Xerec, como tudo é uma informação e tudo gera uma frequência, a gente consegue trabalhar com frequências apropriadas, né? Por exemplo, eu preciso tratar um fígado, tem produtos que trabalham com a frequência do fígado. O que a gente vai fazer? Não é um medicamento, não é um produto, ele não tem uma substância farmacológica. Aliás, hoje é dia dos farmacêuticos, parabéns a todos os colegas farmacêuticos, tá? Sejam sempre bem-vindos, vamos sempre trabalhando junto, principalmente nessa nova linha, né, de descobertas e de tratamentos. Mas o produto quântico, o produto frequencial, ele não tem uma droga farmacológica, ele não é um remédio. Remédio remedia, né? Não estamos remediando nada. Nós estamos tentando a cura do paciente por ele mesmo. Como isso? A gente dá a informação que é uma frequência correta para o organismo olhar e falar: o fígado. Fígado, você tem que trabalhar com essa frequência. Ele olha aquilo para ele é familiar, né? É aquilo que eu preciso ser. Então você dá aquela informação da frequência ideal do fígado. O fígado olha aquilo e fala: eu tenho que vibrar, eu tenho que funcionar neste padrão energético que vou tentar seguir. E aí você vai sempre dando a informação do fígado. Assim é com o pâncreas, assim é com o estômago, com as glândulas endócrinas e etc. Tireoide, o hipotireoidismo hoje é praticamente uma epidemia, é uma febre. Então a pessoa está com a glândula tireoide em insuficiência, você dá a informação da tireoide como ela deve funcionar. Né? Para diabetes, o pâncreas está um pouco abaixo da linha do tratamento, está hipotônico, com hipofunção, ele está menos do que ele deveria trabalhar, você dá a frequência do pâncreas para ele tentar voltar. O que funciona? Tudo funciona.
O problema assim, pode curar? Cada paciente é um paciente. Né? Na medicina quântica, na acupuntura, nas medicinas ancestrais, na Ayurvédica, na ortobiomolecular, todas essas terapias, a terapia neural, cada paciente é um paciente. Não existe regra geral, né, como a medicina alopática faz. Tá com nefrite, tem que tomar tais e tais medicamentos, antibiótico, anti-inflamatório, etc, etc. Hipertensão, tem que drenar a água, tá? Os padrões, os protocolos. Não existe isso, porque cada paciente é um paciente. Muitas pessoas escrevem para a gente pedindo receita de bolo. Não existe receita de bolo nesta área da medicina que nós trabalhamos, na área terapêutica que nós trabalhamos. Cada um de nós é um signo, cada um de nós é uma pessoa e deve ser tratada de uma maneira holística, única, de uma maneira única. Observar uma pessoa e tratar de uma maneira única. A enxaqueca em duas pessoas, na mesma área, temporal, por exemplo, na mesma hora, na mesma intensidade, provavelmente terão duas causas diferentes. São pessoas com história diferente, com estrutura do DNA diferente, com traumas diferentes, com alimentação diferentes, com questões orgânicas diferentes, com pulsologia diferente. Então tem que ser tratadas de maneiras diferentes, senão a gente não vai resolver o problema. Uma outra dúvida, voltando ao computador, Xerec, que horas temos? Ouvi falar que a medicina quântica é uma proposta de cura pela espiritualidade. Isso é verdade? Voltando, Xerec, por gentileza. Eu comecei falando um pouco da Bíblia, mas não significa que é uma questão ligada à espiritualidade. Embora a quântica, eu entrevistei o Dr. Amit Goswami em 2014, quando participamos do Recife do primeiro simpósio internacional de saúde quântica. Inclusive eu fui palestrante naquela oportunidade, falando sobre acupuntura e quântica. E aí uma das perguntas para ele, eu falei, a física quântica comprova a existência de Deus? Aí ele parou, pensou um pouquinho e falou, sim, comprova. Porque se a gente imaginar que tem uma inteligência capaz de gerar um universo muito grande, de um determinado tipo de formas e energias de maneira absolutamente maravilhosas, diria até que divinas, a gente pode falar que a quântica está muito relacionada com a espiritualidade. Mas a gente não utiliza técnicas ou informações da espiritualidade, porque cada um pode ter religiões diferentes, observações diferentes. Agora, se a gente pegar do ponto de vista espiritualidade como uma coisa ecumênica, né, de várias religiões, de várias absorções, e entender que o universo foi criado por tem um criador, que tem uma inteligência que cuida disso. Aliás, Einstein falou isso, né? Ele falou que a força que rege toda a formação do universo, dos planetas, a energia que cria toda essa geometria e esse movimento, a isso ele dava o nome de Deus. E isso também é a física quântica, né? Começa a estudar do átomo para baixo. Até o átomo de cima, né, do universo, até o átomo é a física relativa. Quando entra no átomo e começa a aprofundar pósitrons, nêutrons, neutrinos e etc., subpartículas atômicas, etc., aí nós entramos no que chama-se da física quântica. E aí a gente começa a criar um outro universo, um outro mundo. E a gente percebe que existem coisas dentro deste átomo que são absolutamente ainda muito, tem que ser muito estudado, né? Se a gente pegar um tecido aqui, uma partícula, né, de um átomo, né, a gente separar e levar cada vez mais distante um do outro, você faz uma inserção aqui, vai ter uma mudança naquele outro átomo. Hoje está em 120 quilômetros. Estão fazendo pesquisas, né? Você age aqui a 120 quilômetros, aquele outro átomo reage de uma forma semelhante. A outra pergunta: quais problemas de saúde é indicada? Para todos praticamente, né? Para responder isso, todos os problemas de saúde, a biorressonância pode ser aplicada. A gente falou de vírus, bactérias, metais tóxicos, protozoários, vermes, prions, etc., porque esse é o primeiro passo a ser dado quando a pessoa nos procura no consultório.
Primeiro a pessoa chega, limpar o terreno biológico, limpar a matriz extracelular, representada inclusive pelo sistema linfático, pelo menos limpar o terreno para depois nutrir. As pessoas chegam e falam, eu estou comprando vitamina dos Estados Unidos, eu estou comprando complexo não sei do que, polivitamínico não sei do que. Se o terreno está contaminado, é a mesma coisa que você abrir um perfume francês, até aqui no Rio Tietê, ou no lodo, tá? Você está no lodo, aí você abre um perfume francês para sentir o aroma. Você não vai sentir, não vai perder aquilo tudo. Primeiro precisa limpar o terreno, tirar os metais tóxicos, anular vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. Para depois nutrir os órgãos, entrar com as vitaminas, com as enzimas, com sais minerais e etc. Depois que houver uma preparação do terreno. Quando se faz essa limpeza do terreno, a grande maioria dos sintomas já começa a desaparecer. E o que sobrar, o que é crônico, fica muito mais fácil de atuar. Porque é como se o terreno tivesse limpo e o bandido que estava se escondendo numa mata fechada, hoje agora ele está mais claro e eu estou vendo onde ele está. Então fica mais fácil para a gente atuar pontualmente. Que tempo, que horas são, senhores? Temos mais 7 minutos, é isso? 7 minutos? Caramba, nunca dá tempo de eu falar tudo aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no nossa página. Ninguém está perguntando nada, Xereque. Você quer perguntar alguma coisa? Não? O Xereque não quer perguntar. O Xereque hoje está meio bola murcha. A outra pergunta importante que a gente separou para responder aqui no programa de hoje é se a biorressonância pode ser usada isoladamente ou serve apenas como suporte para tratamentos comuns, medicamentosos comuns. Ambas as coisas podem ser utilizadas, tá? Ela é muito eficaz quando usada isoladamente e serve também, pode ser utilizada como suporte para tratamentos comuns, né? Às vezes a pessoa toma um antibiótico, precisa estar com um nível infeccioso muito alto, então as pessoas precisam também tomar antibiótico. A gente não é contra os antibióticos, embora recente curso que fizemos sobre o equilíbrio da microbiota intestinal, sabe-se que o intestino, para voltar a ter a microbiota equilibrada, demora 2 anos após o uso dos antibióticos. Xereque, vamos colocar nossas vinhetas, por gentileza? Vamos? Esse é o WhatsApp 977192266. Inclusive eu utilizo esse WhatsApp para marcar consulta, tá? Se vocês tiverem marcar uma consulta, querem ter alguma informação, mande um WhatsApp. Eu estou no programa, estou atendendo, estou escrevendo. Manda um WhatsApp, que assim que possível eu respondo na medida do possível, ok? Esse é o WhatsApp. Ou o quê? Faltou loja virtual, falta loja.jcbaldan, ok, Xereque? Loja virtual é loja.jcbaldan.com.br. Inclusive na loja tem o ProSync, esse ProSync 2, que é o equipamento que faz a avaliação por biorressonância. Na loja virtual tem. As mídias sociais, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, no YouTube tem 2 canais, inclusive esse programa estará disponível já, no João Carlos Baldan e no YouTube, além de agulhas, esses 2 canais do YouTube. Tem o site www.jcbaldan.com.br. Acabou? Acabou. Outra pergunta importante aqui. Pode citar casos ou exemplos que comprovem a eficácia do tratamento quântico? Tem um caso, tem vários, mas tem um caso especial que eu acho muito interessante. Eu atendi certa vez uma advogada da aeronáutica, uma mulher magrinha, baixinha, mas brava, inteligente, uma sumidade do ponto de vista intelectual. E aí a gente fez uma avaliação por biorressonância com a Aura-Meter e deu vermes, eu não lembro qual deles que era, mas deu um verme importante. E ela, assim, duvidando do exame, falou assim, imagina,
eu fiz colonoscopia, né, faz 3 dias, eu tomei do Colax, uma coisa que limpou o intestino. Nossa, é impossível estar com verme. Impossível estar com verme. Eu falei, olha, está dando positivo, você vai tomar tais e tais produtos. Em uma semana ela voltou, ela falou, você não sabe, depois de 4 dias estava expelindo pelas fezes minhoquinhas brancas. Minhoquinhas, iminolepes ela tinha. Iminolepes, umas minhoquinhas brancas pelas fezes. Mas como se eu tinha feito um colonoscopia, aí eu gosto de citar aquele exemplo do mosquito, né? Do mosquito. Você vai matar o mosquito, ele foge. Você vai matar a formiga, ela foge. Será que ela tem um mosquito e a formiga tem um complexo sistema neural no cérebro em que faz com que tenha os neurônios para a fuga e luta e etc? Não, é instintivo, que eles fogem. Do ponto de vista do exame de sangue, por exemplo, hoje sabe-se que a arteriola chega numa bolsa de matriz extracelular e o sangue que está aqui para aqui, mas ele alimenta e tira rejeitos de milhares de células que ficam na bolsa extracelular. Se você está fazendo o exame que chega até aqui, o metal tóxico pode estar aqui, o vírus pode estar aqui, a bactéria pode estar aqui. É como eu chamar a polícia que o xereque está sendo assaltado ali na recepção, ali no suíter, mas a polícia passa lá na avenida e fala, tá limpo. Mas ele está na avenida e o bandido está aqui dentro. Entendeu? A matriz extracelular é um banho de células que é nutrido por uma arteriola só. Então o sangue para aqui e tem uma bolsa extracelular aqui, em que pode ter vários tipos de problemas que o exame de sangue não reconhece. Por isso que se faz o exame salivar hoje, inclusive. Outra coisa, os rakshasas, né, esses minolepes, etc., podem estar em alguma velocidade do intestino em que passe batido nos exames. Né? Então é isso. Se deu positivo, deu positivo. A gente tratou. A Isabel Cristina fala, o programa de hoje está bastante didático, parabéns, obrigado. Isabel Cristina também estudante de farmácia, que eu sei. O Carlos Piquelé Correia, boa tarde. Levando em consideração essas informações, o detox até elimina os metais, mas não neutraliza a frequência. Ao contrário, Carlos, é por inverter a frequência que se começa o detox. Primeiro se faz a inversão da frequência e aí depois se trata para se fazer a desintoxicação. Aí começa, pode ser maçã, clorela, a terapia Gerson, né, a limpeza de fígado e vesícula biliar, né, para tirar pedras, que na verdade desintoxica muito o fígado. Tem chás para poder eliminar não só as toxinas do fígado, mas também as dos rins. Aí cada caso é um caso, mas a gente começa primeiro com a inversão da frequência, tá, Carlos? Pelo menos com a inversão da frequência. Tem outros casos pedidos aqui, por exemplo, de uma pessoa que voltou até recentemente. Tinha artrite, artrose, a gente fez terapia neural, que foi muito importante, trabalhamos cicatrizes, ela tinha muitas dores, não andava, etc. Eu comecei a desintoxicar. E ela chegou no dia seguinte, na semana seguinte, e falou, nossa, eu estava podre. Eu ia ao banheiro, todo mundo de casa saía correndo. E ela realmente estava intoxicada por metais tóxicos, vírus, bactérias. A gente fez um tratamento de inversão de frequência e também com clorelas de altas doses, tá? 8 comprimidinhos, 3 vezes ao dia. Né? As fezes começam a sair pretas, né? Marrons, preta, porque ela agarra o metal tóxico e retira do corpo. Acabou o nosso horário? Sim, acabou o nosso horário. 30 segundos, então, eu agradeço toda a atenção de vocês. Esse programa estará disponível nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões por e-mail também, clinica@jcbaldan.com.br, clinica@jcbaldan.com.br. Só repete o WhatsApp aí para mim, por gentileza, Xereque. Então, para marcar isso, para marcar consulta, para algumas dúvidas que eu puder responder, 97719-2266, ok? É 011. Eu desejo a todos uma excelente semana, a todos,
e aguardo vocês na próxima segunda, 14 horas, ao vivo aqui pela AltV. Até lá!